Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar mais um semestre. Venho dar boas-vindas a todos, que possamos nesse segundo semestre melhorar, né? Porque em muitos aspectos, né, a gente pecou deixando de fazer algumas atividades, deixando de aprender alguns assuntos. Outra questão também que eu queria abordar é a questão da falta de atividades que vocês têm demonstrado, muitas atividades vocês não têm entregado, não têm perguntado, não têm tirado dúvidas, né? Esses vídeos são justamente para vocês assistirem e aí as dúvidas que forem surgindo vocês vão repassando para mim, mas a grande maioria não faz isso. Fazer atividade só por fazer também não tem sentido, porque muitos de vocês apenas entregam as atividades e deixam de fazer as questões de forma correta. Então, o importante é aprender, nem que seja um pouco, mas que aprenda algo. E agora nós vamos continuar com as equações do primeiro grau. Aquela parte de polinômios, né, de monômios, eu pulei porque a gente está um pouco atrasado no assunto, então nós vamos direto para a equação do primeiro grau. Bom, o que é uma equação? Bom, vocês já ouviram falar de expressões numéricas, né? Então, a equação é uma expressão, só que é uma expressão que vai expressar igualdade, né? Ou seja, é uma sentença matemática aberta e que expressa por uma igualdade. Então, é uma expressão de igualdade, é uma sentença de igualdade. Bom, aqui nós temos uma sentença. 2x mais 5 igual a 3. Esse 2x, se não aparecer nada e estiverem juntos, é porque tem uma multiplicação aqui. Então, na verdade, é 2 vezes x, ou, se preferir, x mais x. X mais x, nós temos 2x. Então, eu tenho essa sentença, no qual temos que destacar a igualdade. Vocês podem ver. Então, para ser uma equação, ela tem que ter igualdade. Então, aqui nós temos o sinal de igualdade. E tem que ter outro requisito. Ela tem que possuir uma letra, ou seja, um valor desconhecido, um número que não conhecemos. Então, a equação do primeiro grau, ela vai possuir um número que não conhecemos, né? Então, é uma expressão de igualdade, pois vai ter o sinal de igual e tem que possuir pelo menos uma letra, que vai representar um número desconhecido. Então, no caso aqui é a nossa equação 2x, o x é o número desconhecido, mais 5 igual a 3. Aqui você pode imaginar que número seria que ficaria no lugar do x para dar 13. Aqui é só imaginar. Bom, aqui eu tenho 5. Para 13, falta quanto? Falta 8. Então aqui eu posso dizer que é 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. O número desconhecido, representado pelo x, é o 4. Então, essa sentença aí é, portanto, uma equação. Nós dizemos que é uma equação de primeiro grau com uma incógnita, ou seja, uma letra, um número desconhecido. Então, esse número desconhecido chamamos de incógnita, ou seja, é um número que vem representado, não sabemos qual é. Então, o que nós podemos observar? São alguns pontos. O que se escreve antes do sinal de igual chama-se primeiro membro. Então aqui, pessoal, eu tenho o sinal de igualdade e o que vem antes desse sinal de igualdade nós chamamos de primeiro membro. Como vocês
podem observar, primeiro membro. E o que vem depois da igualdade, a gente pode chamar de segundo membro. Então, nós temos o primeiro membro e o segundo membro e a igualdade no meio. O que vem depois do sinal chama-se de segundo membro. Então, cada parcela da equação é chamada de termos. Então, cada parte dessa equação chamamos de termos, né? 2x é um termo, 5 mais 5 outro termo e 13 é um termo, outro termo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar a solução da equação. Qual é o valor de x? Então, solução é determinar esse valor de x. A solução também pode ser chamada de raiz da equação. Em estudos posteriores, nós veremos o que significa raiz, mas, de antemão, raiz e solução é a mesma coisa, ou seja, é o valor de x. Então, nessa equação, nós vimos por dedução, sem fazer cálculo, só de cabeça, que para 13, aqui precisa ser 8. E para ser 8, o x tem que ser 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Então, nós determinamos a solução da equação. A solução dessa equação é 4. Ou eu posso simplesmente dizer a raiz da solução é 4. Bom, essa é uma forma de resolver essa equação, né, de dedução. Em equações mais simples é possível a gente resolver dessa forma, mas quando surgir uma equação mais complicada, a gente vai ter outra forma de resolver. Então aqui, ó, vimos que o 4 é a raiz da equação, né? E aí, aqui só para verificar que a resposta é essa mesmo. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Então essa sentença é correta. Resolvendo equações. A gente viu lá que a gente resolver aquela equação por dedução, né? Apenas por cálculo mental, mas também podemos resolver de uma forma sistemática, que dá para resolver todas as equações que surgirem. Então vamos lá. Para saber o valor de x, resolvemos a equação. Vamos lá. Exemplo 1. Nós temos aqui a primeira equação. Nessa equação tem um x menos 3 igual a 7. Ou seja, que número que subtraído por 3 daria 7. Assim pode, não, professor, é fácil. Um número menos 3 para dar 7 é 10. 10 menos 3, 7. Beleza. Mas uma forma de resolver essa questão simples é o seguinte. Subtraindo e adicionando aqui, ele fez a equação. Resolveu a equação. Ele passou simplesmente o 3. Porque assim, a equação do primeiro grau, nós temos o primeiro membro e o segundo membro. O que nós fazemos? Nós vamos passar todos os números que estão no primeiro membro para o segundo membro. Assim, no primeiro membro ficará somente as incógnitas, né, os valores desconhecidos, e no segundo membro vai ficar apenas os números. Então, vocês podem observar. Eu peguei o 3, passei o 3 para o outro lado. Então, ficou 7 mais 3, 10. Logo, a solução é 10. Logo, o valor de x é 10. Aqui nós temos outro exemplo. X mais 4 igual a 9. Desse primeiro membro, só poderá ficar os números, somente as incógnitas. Então, eu tenho um x mais 4. O 4 é um número, então
esse número eu vou ter que passar para o segundo membro, pois no segundo membro só podem ficar os números. O 4 é positivo, vai passar negativo, vai passar com sinal contrário. Então vai ficar x igual a 9 menos 4. X é igual a 5. Vou fazer outro exemplo. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo. Se vocês observarem as equações anteriores, toda vez que eu tenho um sinal, eu vou passar para o outro lado com o sinal contrário. Aqui ele estava somando, então ele vai passar subtraindo. Se ele estiver subtraindo, então ele vai passar somando. E quando ele estiver dividindo, que no caso aqui o x está sendo dividido por 2, ele vai passar como para o outro lado? Quem é o oposto da divisão? É a multiplicação. Então, se o 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. X vai ser igual, aqui, ó, o 2, vou passar multiplicando. Ó. O x está dividindo 2, então ele vai passar multiplicando. Vai ficar x igual a 7 vezes 2, 14. Então aqui eu tenho a solução 14. Ou seja, se você pega 14 e dividir por 2, vai dar 7. E um quarto exemplo. Neste quarto exemplo, o que nós temos? Nós temos uma multiplicação. O número, a gente sabe que os números não podem ficar desse lado da equação, ele tem que passar para o segundo membro. O 5, nesse caso, ele está multiplicando. E quem é o sinal contrário da multiplicação? A divisão. Então, se ele está multiplicando, vai passar dividindo para o segundo membro. Vai ficar 30 dividido por 5, 6. Então, essa é o básico para a resolução de equação do primeiro grau. É claro que vai surgir exemplos que vai requerer um pouco mais de atenção. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha 2x menos 3 igual a 9 menos x. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o primeiro membro, e o segundo membro. Lembrando que no primeiro membro só pode ficar as incógnitas. Então aqui eu tenho 2x, que é incógnito, 2x menos 3. Então esse 3 é um número que não tem incógnita. Então o que eu tenho que fazer? Passá-lo para o outro lado da equação. Olhando o segundo membro, nós temos o 9 menos x. O 9 é um número. O número ele pode ficar desse lado da equação, mas o x, sendo incógnita, tem que estar no primeiro membro. Então, eu vou passar o x para o primeiro membro da equação. Então, a primeira parte do processo de resolução de equação do primeiro grau é separar as incógnitas, que vão ficar todas no primeiro lado, e os números, que vão ficar todos do segundo lado, ou seja, segundo membro. Então aqui eu tenho 2x, ele vai permanecer, pois ele é uma incógnita, o 2x, menos esse menos x. Observe que quando ele passa de um lado para o outro da equação, ele vai mudar o sinal. Ele está subtraindo, então ele vai passar somando. Então aqui vai ser x igual a... Esse é o menos 3, ele está negativo, está subtraindo, então ele vai passar somando. O 9 já se encontrar do outro lado da equação, repetimos. E o 3, que é negativo, vai passar positivo, passar somando. Agora nós vamos resolver essas operações. Olha, eu tenho 2x e somo mais um x, então eu vou ter 3x igual a 9 mais 3, 12.
Agora, como eu falei para vocês, aqui no final só pode ficar a incógnita. No caso aqui eu tenho o 3, que é um número, e eu tenho a incógnita x. O 3 não pode ficar desse lado. E esse 3, ele está fazendo o que com o x? Ele está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando, ele tem que passar com a sua operação contrária. Ou seja, ele tem que passar dividindo. Então, eu vou repetir o x, que agora ficou isolado. E o 12 já está do outro lado. Vai ser dividido pelo 3. Então, agora eu tenho 12 dividido por 3, 4. Então, essa é a solução dessa equação aqui do primeiro grau com uma incógnita. Aí você pode dizer, professor, você disse que é uma incógnita, mas tem duas letras. Sim, essas duas letras são iguais. Por isso que a gente chamamos de uma incógnita só. Quando a gente descobre o valor dela é apenas 4. Ou seja, 4 é apenas um número. Então, quando eu passo esse x para cá e somo com esse outro, observe como eu só tenho uma incógnita. Então, o processo é esse. Primeiro processo, vamos separar as incógnitas, como a gente fez aqui, ó, dos números. E aí vamos somar e no final vai ficar somente a incógnita igual o outro número, do outro lado. Bom, e aí esses são alguns exemplos de equações que nós vimos. É claro que vai surgir equações um pouco mais complicadas, né? E aí, conforme a gente vai fazendo a atividade, nós vamos ver como é que a gente resolve essas outras equações. Aí vamos mais à frente resolver outros exemplos de equações. Então, pessoal, vamos resolver mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo um pouco mais complicado, né? Mas a forma de resolver é a mesma. O que nós vamos fazer aqui? Bom, vocês estão vendo que agora nós temos parênteses. Então, o que está acontecendo? Eu tenho menos 2 vezes esse parênteses todo. Então, esse 2 está multiplicando tudo que está aqui dentro. Mais 4 vezes este parênteses. Então, é uma equação, está aqui em igualdade, e eu tenho as incógnitas aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar ela para resolver. Então, para organizar, eu tenho que eliminar os parênteses. Então, depois separar as incógnitas e separar os números. Então, vamos fazer o que está pedindo aqui. Ele está pedindo para a gente multiplicar menos 2 vezes esse parênteses. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. Menos 2 vezes x e menos 2 vezes 1. Ele está multiplicando os dois, então vamos fazer a multiplicação. Menos 2 vezes x é uma multiplicação. Menos 2 vezes x, repete o menos. Menos, por que é menos, pessoal? Porque dois sinais diferentes na multiplicação a gente repete o menos. Aqui era mais x e aqui é menos 2. Então, dois sinais diferentes, menos. Ou seja, esse menos que está aqui vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, dois sinais diferentes, menos, 2 vezes 1. Vou repetir aqui. Você pode fazer direto. Estou só fazendo devagarzinho para vocês compreenderem. Mais, agora essa segunda parte. Observe que o 4 está multiplicando quem está dentro do parênteses. Então, o 4 está multiplicando o x e o 4 está multiplicando o 2. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes x. 4 vezes x. Mais 4 vezes 2. Tudo isso igual a 0. Agora vamos fazer as multiplicações. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 1 é 2. Mais 4 vezes x é 4x. E 4 vezes 2 é 8. Tudo isso igual a 0. Pronto.
Bom, o que nós temos que fazer? Nós temos que separar as incógnitas dos números. Então, no primeiro membro, observe que está todo mundo no primeiro membro. E no primeiro membro só pode ficar as incógnitas. Quem são as incógnitas no caso aqui? O 2x e o 4x. Então, apenas os dois vão poder ficar no primeiro membro. Então, vamos repetir. Menos 2x mais 4x. Bom, como só os dois podem ficar no primeiro membro, eu já posso colocar a igualdade, porque ninguém mais pode ficar aqui. Então, esse 8 que está desse lado, vou passar para o outro. Observe que o sinal que está aqui é mais 8, então eu tenho que passar menos 8. E esse 2 é o outro número que eu tenho que passar para o outro lado da equação. Ele é menos, então ele vai passar mais, mudando o sinal da equação do número. Aí, mas professor, você não mudou o sinal nem do 2x nem do 4x. Por quê? Por que eu não mudei, pessoal? Porque o 2x e o 4x não mudou de membro da equação. Eu só posso mudar o sinal quando ele passa de membro, do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro. Ou seja, ele tem que passar pelo sinal de igualdade. Como o 2x e o 4x não passaram, então não podemos mudar o sinal. Agora vamos resolver as adições e subtrações. Aqui eu tenho 4 positivo menos 2. 4 menos 2 é 2. E repete o sinal do maior, que no caso é mais, igual a 8 menos 8 mais 2. Ou seja, eu tenho que subtrair 8 menos 2, 6. E repetir o sinal do maior, que no caso é menos. Pronto. Agora eu tenho 2x igual a 6. Observe que esse 2x é uma multiplicação. E no final só pode ficar a incógnita. E o 2 está multiplicando. Então eu tenho que passar o 2 com um sinal contrário da multiplicação, que é divisão. Então vai ficar o x isolado igual ao menos 6, que já se encontra do outro lado, dividido por 2. E agora fazemos a divisão, menos 6 por 2, menos 3. Então, nós temos o resultado, ou seja, a raiz da equação é menos 3. Então, podemos dizer que x, que a raiz da solução é menos 3. Então, esse foi um exemplo um pouco mais elaborado, um pouco mais complicado. Na próxima aula, nós veremos como fazer quando tem frações na equação.